Boa noite, galera, tudo certo? Beleza? Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre a tabela periódica dos elementos. Beleza? Então, dando continuidade na nossa disciplina, hoje a gente vai tentar entender um pouquinho como que a tabela periódica se organiza, tá bom? Então, como que ela é formada, como que ela é organizada, e entender um pouquinho das propriedades periódicas. Como eu já falei para vocês, é muito importante que vocês entendam que o nosso conteúdo ele é sequencial. Então, o que a gente estiver vendo aqui em uma aula, ele vai dar continuidade com as aulas seguintes, beleza? Então, é muito importante que para entender bem essa aula de tabela periódica, vocês tenham visto a nossa aula de distribuição eletrônica, tá bom? Então, peguem o vídeo aí e deem uma olhadinha se vocês ainda não viram, beleza? Então, bora lá então, vamos conversar um pouquinho. Vocês conseguem então informações, né? A fonte, né, que a gente utilizou como estudo para vocês, que a gente está indicando como estudo, é o livro Química, uma abordagem do cotidiano, tá? Então vocês podem ler lá o capítulo 7, vocês vão conseguir ter um pouquinho mais de ideia sobre o que a gente está falando aqui, beleza? Galera, então a gente, já nos nossos estudos, a gente está observando que existe então uma infinidade de elementos químicos aí na natureza. E que esses diversos elementos químicos que são encontrados na natureza, então, eles exibem propriedades das mais diversas. Então, a gente tem várias propriedades aí desses elementos encontrados na natureza. Aqui a gente tem como exemplo alguns elementos sólidos, né, como o ouro, por exemplo, o enxofre, aqui marcado em amarelo. Deixa eu até ligar aqui a ponteira laser. O enxofre aqui marcado em amarelo, o ouro, que tem a sua característica de ter um brilho e uma alta maleabilidade e ductilidade. A gente tem aqui a presença de um minério, né, mas é um minério de onde se extrai o ferro. A gente tem aqui o mercúrio, que é um dos únicos metais líquidos encontrados na natureza. E a gente tem aqui um gás, como exemplo o gás hélio. Então existem uma infinidade de substâncias e a gente sabe que elas têm as mais diversas propriedades. Os químicos eram então os senhores das substâncias, né? Eles eram os profissionais que tinham vindo dos alquimistas, que eram quase magos, mas os químicos eram cientistas. Então, ao longo da história, eles tentaram entender as propriedades das substâncias e as suas características. Só que esses estudos estavam muito isolados, então parecia que cada substância tinha uma propriedade totalmente diversa e que não existia uma lógica para organizar essas propriedades. Pra vocês terem ideia, lá em 1800 existiam cerca de 30 elementos que eram conhecidos, né, que já estavam caracterizados, né, e aceitos pela ciência. Hoje em dia a gente tem 118 elementos conhecidos, segundo a IUPAC. Então, imagine a quantidade de elementos se a gente tivesse essas informações todas aleatoriamente distribuídas. É a mesma coisa que você ter aquela biblioteca ali que eu mostrei no começo, com todos os livros amontoados em uma montanha. Ah, esses livros eles estão organizados na biblioteca por seções. Assim, os químicos buscaram uma maneira de organizar esses elementos. E existiram diversas tentativas, mas a tentativa mais eficiente que obteve mais sucesso foi a tentativa, né, desse pesquisador russo que é considerado o pai da tabela periódica, que é o Dmitry Mendeleev. Então, o Dmitry Mendeleev, lá em 1869, ele resolveu organizar os 63 elementos químicos que eram conhecidos à época em uma tabela. Ele estava produzindo, na verdade, um livro didático, um material, né, de consulta, e ele resolveu classificar todos esses 63 elementos químicos conhecidos. E ele foi buscando maneiras de organizar isso, e ele pensou que a massa atômica, então, seria a propriedade mais adequada para fazer essa organização. E começou então a colocar os elementos em uma ordem crescente de massa atômica. Ao fazer isso, ele observou que diversas outras características físico-químicas desses elementos, como a capacidade de reação, a capacidade de ceder um elétron, ou a quantidade de energia que ele liberava ao receber um elétron, o seu raio atômico e a sua densidade, eram propriedades que apresentavam então a característica de serem periódicas. Então se observava que periodicamente nessa organização dos elementos existia um padrão. Então ele conseguiu observar um padrão para essas características. Aqui a gente tem então um dos primeiros modelos de tabela periódica, né, propostos. E a gente vê então como que ele foi alinhando inicialmente com massa atômica e aí conseguiu então
estabeleceu o que a gente tem atualmente como a tabela periódica. Esse processo, logicamente, não foi tão simples, né, e não foi diretamente aceito, né, mas foi de uma sapiência, então, de um conhecimento que é reconhecido até hoje. Então, o modo como foi proposta a tabela periódica lá, então, em 1869, no tempo, né, que Mendeleev propôs ela se mantém, né, apenas com as adições dos novos elementos, mas a organização geral era muito semelhante ao que ele propôs. Para vocês terem ideia de como esse trabalho era incrível, né? Aqui a gente tem o exemplo, né, dessa tabela também, então a gente observa aqui a organização desses elementos, eles estão em colunas e aí eu tenho linhas. Essa organização ela era tão evidente, tão clara que a gente observa, né, algumas características anotadas juntos com esses elementos, que Mendeleev, inclusive, propunha a existência de elementos ainda não descobertos à época. Então, tinham vários elementos que não estavam descobertos na época, e Mendeleev propunha que não, tem que ter um elemento descoberto aqui. Um caso interessante é de um elemento que Mendeleev deu o nome de eca-silício. Esse eca-silício, então, era um elemento que na tabela ele vinha logo abaixo do silício, né? Então seria esse elemento aqui. E Mendeleev analisou esse elemento que não existia, né? Mas ele analisou a posição que esse elemento ocuparia na tabela periódica e fez diversas previsões sobre as características dele, como por exemplo a massa atômica, que seria de aproximadamente 72, a densidade, que seria de aproximadamente 5,5 gramas por centímetro cúbico, um ponto de fusão alto, e a maneira como que ele formaria algumas moléculas, como por exemplo um óxido e um cloreto. O Mendeleev fez essas previsões sem ter conhecimento da existência desse elemento. E, posteriormente, um pesquisador alemão, então lá em 1886, um pesquisador alemão descobriu esse elemento, que apresentava então essa massa atômica, denominou ele como germânio, né, em homenagem à Alemanha, e ao analisar essas características físico-químicas, ele viu que elas eram muito semelhantes ao que havia sido previsto por Mendeleev. E isso aconteceu com vários outros elementos. Então a gente vê como que foi um trabalho de grande êxito. Até hoje, então, a gente tem reuniões anuais na IUPAC, que é uma organização então, internacional que vai então gerir a nomenclatura de substâncias químicas e que vai aceitar qual que é o padrão oficial da tabela periódica e a existência de novos elementos. Ela basicamente vai aprovando em alguns encontros, né, após alguns períodos, novos elementos que são descobertos pelos pesquisadores, mas a estrutura global, né, é a estrutura proposta por Mendeleev. E essa é a cara da nossa tabela periódica, né, atualmente aceita, né? Desde a última vez que ela foi atualizada, ela tem então essa organização com 113 elementos, né, inicialmente que estavam propostos na penúltima atualização e agora com 118 elementos. Olha, a gente observa aqui então 118 elementos na última atualização, né, que eles foram inseridos. A gente observa então aqui algumas características importantes, né, que a gente vai conversar ao longo da aula. A gente então tem essa tabela periódica organizada em colunas, né, colunas e linhas, tá? As colunas a gente dá o nome de grupos ou famílias, existem 18 grupos ou famílias, e as linhas a gente dá o nome de períodos, existem 7 linhas, tá? A gente tem algumas classificações interessantes, e a gente já falou isso antes, tá? Em aulas passadas, mas os elementos na tabela periódica geralmente eles vão ser apresentados com o seu símbolo químico, que é formado por uma ou duas letras, tá? Quando é uma letra, ela é maiúscula, quando duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Esse é o símbolo químico. De modo geral, esse símbolo vem de como essa palavra seria escrita no latim, tá? Ou a forma latinizada do nome desse elemento. A gente tem então um número atômico, também utilizado também como símbolo de Z, que representa o número de prótons que esse elemento possui. A gente tem ainda o peso atômico, tá? Ou ainda melhor falando, a massa atômica, né? Que é a massa atômica média que esse elemento possui. Então, em todos os isótopos, qual que é a massa atômica média que eu tenho aí de acordo com a abundância que esses isótopos têm na natureza?
sabendo, né, a gente já falou isso antes, mas sabendo a massa atômica e o número atômico, eu consigo calcular o número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons, tá? E a gente tem, então, várias outras características que a gente pode avaliar ao longo dessa tabela periódica, tá? A gente vai ter nomes específicos para as famílias, algumas delas, a gente vai ter características, e esse é o objetivo da nossa aula, analisar quais são essas grandes características, ok? Ok, galera, a primeira organização, então, a gente já falou disso, né? Então, os elementos eles estão organizados atualmente na tabela periódica em uma ordem crescente de número atômico. Então, isso difere da proposta inicial de Mendeleev, né, que propunha em uma ordem crescente de massa atômica, mas eles estão organizados em uma ordem crescente de número atômico. Ainda fica muito parecido, porque de modo geral o número e a massa atômica eles crescem de modo semelhante, mas existem algumas pequenas inversões, tá, da proposta inicial. A gente observa aqui então, ó, por exemplo, o hidrogênio ele tem um número atômico 1, quer dizer que ele tem um próton. O hélio tem um número atômico 2. O lítio tem o número atômico 3, o berílio o número atômico 4, o boro o número atômico 5, o carbono 6, o nitrogênio 7, o oxigênio 8, o flúor 9, neônio 10. Ok? Cada uma dessas linhas, né, a gente falou essa linha 2 aqui completinha, é denominada como período. Tá? Então eu tenho 7 períodos. Ok? E as colunas, né, que são verticais, são as famílias ou grupos. Geralmente, em uma mesma família ou grupo, os elementos compartilham características semelhantes. Ok? Então, como a gente já falou, né, eles estão organizados de acordo com o seu número atômico, o número de prótons. Os períodos correspondem às linhas horizontais, tá? E as famílias ou grupos correspondem às linhas verticais. De modo geral, elementos que estão em uma mesma família ou grupo compartilham características químicas com propriedades semelhantes, ok? Então, compartilham características químicas muito semelhantes. Quem determina a organização da tabela periódica e inclui novos elementos é a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela determinou, né, então de um modo relativamente recente, que as famílias têm que ser numeradas de 1 a 18, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 18. Anteriormente, as famílias eram numeradas como 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e as famílias aqui de baixo, desses elementos de transição, com a letra B, então 3B, 4B, 5B. Hoje em dia, é aceita a nomenclatura da IUPAC, de 1 a 18, ok? Embora vocês ainda vão encontrar em vários materiais essa nomenclatura 1A, 2A, 3A, ok? Então, esses grupos, né, ou famílias de elementos, eles são interessantes de serem estudados porque eles, de modo geral, eles agrupam elementos que apresentam características químicas semelhantes, tá? Galera, tudo que a gente vai falar nessa aula de hoje são regras gerais. Sempre vai existir alguma exceção, ok? Mas então a família 1 ou grupo 1A a gente chama de família dos alcalinos. A família 2A, o grupo 2, né, a gente chama de família dos alcalinos terrosos. Outra família que tem um nome específico também é o grupo 16, tá? Que está aqui, ó, que a gente chama de família dos calcogênios. O grupo 17, que a gente chama de família dos halogênios. E o grupo 18, que são os reconhecidos gases nobres, tá? Incluindo hélio, xenônio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tá? Além do novo elemento, né, que foi registrado, organeônio, eu acredito. Ok, galera? Então, todas as famílias têm características, compartilham características, mas essas que recebem nomes específicos, elas são mais conhecidas e são mais estudadas. Beleza? Outra nomenclatura importante que a gente observa, então, ao analisar a tabela periódica, é o que a gente determina como elementos representativos e elementos de transição. Os elementos que apresentam um comportamento químico menos complexo e que a gente consegue prever de modo melhor as características, né, são ditos de elementos representativos. Tá? Então, as regras químicas, as regras de ligação que a gente vai ver
De modo geral, é mais fácil estudá-las em elementos representativos. Quem são os elementos representativos? Os que estão na família 1, 2 e de 13 a 18. Então, esses elementos são representativos, ok? Todos os outros elementos que estão na família de 3 a 12 são ditos como elementos de transição, tá? Então, aqui elementos de transição. Interessante a gente observar que para que a tabela periódica ficasse organizada de uma maneira mais adequada e que não ocupasse um grande espaço, por exemplo, ficasse fácil de ser utilizada, para uma distribuição gráfica melhor mesmo, existem alguns elementos que estariam apresentados nesse interstício aqui, ó. Então, dos períodos 6 e 7, que são representados, ao invés de representá-los aqui como duas faixas estreitas, o que deixaria muito maior essa tabela periódica, eles são representados logo abaixo dessa tabela periódica. Esses elementos são chamados de elementos de transição interna, tá? Então, eles são elementos de transição, mas eles são de elementos de transição interna por quê? Porque eles apresentam propriedades mais singulares e eles foram retirados, então, dessa estrutura geral da tabela periódica para que facilitasse a representação, tá? Então, eles ocorreriam aqui, se a gente fosse representar eles aqui, a tabela periódica ia ficar mais alargada e teria uma longa faixa só com esses dois períodos, ok? Esses elementos de transição interna, eles são conhecidos como lantanídeos e actinídeos, por causa dos primeiros elementos, tá? O lantânio e o actínio, que são os dois primeiros elementos do sexto e do sétimo período, respectivamente. Ok? Outra classificação importante desses elementos da tabela periódica vai relacionar muito as características deles. E é essa classificação que a gente faz como metais, ametais, e alguns autores ainda utilizam o termo semimetais. Tá? Eu vou apresentar para vocês porque como vocês vão atuar na educação básica, os livros de educação básica ainda trazem essa nomenclatura como semimetais, tá? Mas hoje em dia os pesquisadores preferem falar apenas em metais e ametais ou não metais, beleza? Então, o que são metais, ametais e semimetais? Então, são classificações além da classificação em famílias e períodos, em que todos os elementos da tabela periódica eles são agrupados de acordo com as suas características. A maioria dos elementos da tabela periódica são ditos de metais, tá? A gente já falou anteriormente, né? Metal, de modo geral, é um elemento que tem um brilho característico, tem alta ductilidade e maleabilidade. Essas propriedades elas não vão ser amplamente encontradas em todos esses elementos, tá? Mas a ductilidade e a maleabilidade, que é basicamente a facilidade de transformar esses elementos em fios, em chapas muito finas, ela vai ser encontrada nesses metais. Essas propriedades que a gente fala aqui nessa classificação, a gente sempre vai considerar como se esses elementos fossem substâncias simples. Tá? É muito raro encontrar os elementos na sua forma estável na natureza sem estar realizando nenhuma ligação química. Os únicos elementos, basicamente, que são encontrados de modo estável na natureza sem realizar nenhuma ligação química são os gases nobres. Tá? Então, os gases nobres eles são estáveis por si. A gente vai ver que eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. E eles estão, então, estáveis. Eles não conseguem realizar nenhuma ligação química e eles existem assim na natureza. As outras substâncias, de modo geral, elas vão ser encontradas como substâncias. Os outros elementos, desculpa, de modo geral, eles vão ser encontrados como substâncias na natureza. Lembram que substâncias, então, vão ser formadas por moléculas, né? Pela união de átomos. Aqui a gente está considerando, por exemplo, uma substância simples. Então, se eu falo de um metal, que é uma substância simples, pode ser, por exemplo, a união de 2 sódios, ou a união de 2 alumínios, okay? Ou muitos alumínios, mas que eu não tenha outro elemento junto. Então, de modo geral, os metais, quando formando substâncias simples, eles vão ser elementos que conduzem bastante calor e corrente elétrica, de modo efetivo. Isso a gente consegue ver claramente, né? Então, se eu pegar, por exemplo, ferro em seu estado puro, esse ferro ele vai ter uma alta capacidade de transmitir calor e eletricidade, corrente elétrica. A gente vê isso mesmo num ferro que a gente tenha contato que possa não ser em estado puro, mas uma chapa de ferro ou uma colher de alumínio que você coloca, por exemplo, na beirada de uma panela,
E aí você vai pegar na colher, ela tá quente. Por quê? Porque ele conduz calor muito facilmente. Embora aquela colher de alumínio não seja alumínio puro, tá, galera? Não é uma substância simples, ela vai ter uma liga, mas ela é prioritariamente alumínio. E da mesma forma a corrente elétrica, né? Então eu não posso colocar um garfo, colocar uma chave de fenda que fosse inteira de ferro dentro de uma tomada. Eu vou levar um choque. Tem criança que faz isso e acaba levando um choque. Por quê? Porque metal ele vai conduzir muito bem essa corrente elétrica, tá? Então, existem vários exemplos de metais, desde ferro, alumínio, mercúrio, chumbo, ó, ferro, alumínio, mercúrio, chumbo, e todos esses caras aqui, então a maioria dos elementos da tabela periódica são metais. Os ametais, que é o outro grupo que é um pouquinho maior, então também de elementos, embora seja muito menor do que o elemento dos metais, são substâncias, né? São elementos que quando formam substâncias simples, eles já diferem bastante dos metais. Por quê? Porque eles não têm essa facilidade em conduzir bem calor, nem corrente elétrica. Ok? Da mesma forma, eles também não são de fácil manuseio, de fácil ductilidade e maleabilidade. Manuseio que eu falo nesse sentido, então de transformar eles em chapas ou fios. Não é muito fácil fazer isso com esses elementos, tá? Vai ser muito comum observar esses elementos na forma gasosa na natureza, tá? Então muitos deles, quando formando substâncias simples, são gasosos. Vamos pegar, por exemplo, aqui hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor. Como substâncias simples são gasosos na natureza. Mas também são muito encontrados na forma sólida, ok? Principalmente quando formando substâncias compostas. E existem os semimetais. Então, os semimetais são substâncias com propriedades intermediárias entre metais e ametais. Eles, por vezes, se comportam como metais, por vezes como ametais. Alguns desses que a gente pode citar e que são importantes, né? A gente já falou do germânio anteriormente, mas aqui a gente tem o boro, por exemplo, o silício e o arsênio, que são elementos muito importantes e que estão presentes nesse grupo dos semimetais. Aqui falando um pouquinho sobre o estado físico dessas substâncias simples, ok? Desses elementos da tabela periódica quando combinados na forma de substâncias simples, então unidos apenas com átomos semelhantes a si. É interessante observar que a grande maioria, né, dos elementos dessa tabela periódica, quando formando substâncias simples, por exemplo, um lítio ligado a outro lítio, considerando as condições de temperatura ambiente, né, condições normais ambientes, então tanto de temperatura quanto de pressão, a gente diria temperatura de 25 graus e pressão equivalente a uma pressão média do ar ao nível do mar, então 1 atm mais ou menos, a maioria dessas substâncias vão ser substâncias em estado sólido, ok? Todas que estão em cinza aqui, ó. Algumas delas, né, vão estar em estado gasoso. A gente observa então que vários dos ametais, incluindo aqui todos os gases nobres, né, como é de se esperar, na natureza eles se apresentam no estado gasoso, ok? Considerando temperatura de 25 graus e pressão média ao nível do mar. E apenas dois elementos, né, um metal que é o mercúrio e um ametal que é o bromo, se apresentam no estado líquido em condições ambientais normais, ok? Aqui a gente tem vários exemplos dessas substâncias. Então aqui a gente tem os metais, por exemplo, o papel alumínio, alguns pregos, um fio de cobre. A gente vê o brilho característico, a facilidade de transformar eles em chapas muito finas, como o papel alumínio, né? Que é o que a gente chama de maleabilidade. A capacidade de convertê-los em fios muito finos, que é o que a gente observa aqui no cobre, que a gente chama de ductilidade. Ok? São sólidos, né? Então, a temperatura ambiente. A gente tem aqui os não metais, ou ametais. Então, como exemplo, a gente tem, por exemplo, um enxofre, dois pedaços de grafite aqui, e iodo, tá? Que são então ametais. A gente tem várias substâncias que você pode manipular e você pode aquecer e da maneira como ela se apresenta, ela pode mudar o seu estado físico, tá? Mas os ametais, de modo geral, eles vão ser encontrados na forma sólida, né? Muitos deles e muitos deles na forma gasosa também. Aqui a gente tem exemplos de alguns na forma gasosa, por exemplo, os gases nobres, tá? Então aqui a gente tem uma bexiguinha preenchida com hélio e um bulbo de lâmpada que está preenchido com argônio, tá? Que são dois gases nobres. O hélio, por ser um gás nobre que é então menos denso, né? Ao preencher essa bexiga,
torna esse objeto, esse sistema menos denso que o ar ao seu redor, ele acaba fazendo com que essa bexiga flutue. E a gente tem aqui o argônio na lâmpada, que é utilizado então nesse processo de iluminação, né? Pelo que a gente já falou anteriormente ao estudar o modelo atômico de Bohr. E aqui a gente tem um exemplo de semimetal, né? Que é o silício. Então, o silício que é amplamente empregado na construção de chips e na construção de células ou placas fotovoltaicas, né? Que convertem energia solar, né? Energia luminosa em energia elétrica. O mesmo que a gente encontra naquelas calculadorinhas, que a gente tem aquele painelzinho em cima. Então é muito comum encontrar silício nessas composições, tá? E é então tem uma característica que se assemelha a um metal em temperatura ambiente, ok? É encontrado na forma sólida em temperatura ambiente. E aqui a gente tem dois exemplos de substâncias que são naturalmente encontradas na forma líquida em temperatura ambiente. Um é o bromo, que é um metal, e o outro é o mercúrio, que é um metal. Ok? São os únicos dois exemplos. Ok, galera. Falei para vocês, não falei, que a gente ia associar o nosso conteúdo de tabela periódica de hoje com o conteúdo de distribuição eletrônica. Então é muito importante que a gente tenha em mente como fazer uma distribuição eletrônica e como ela funciona, tá? A gente não vai ter essa explicação de novo. Então, se você não entendeu distribuição eletrônica, você para o vídeo aqui e volta lá, tá bom? Volta lá para trás ou termina de ver e depois já vai direto lá para a distribuição eletrônica, ok? O que é a distribuição eletrônica que a gente viu lá? Ela basicamente é uma maneira de descrever e de estudar a forma como os elétrons de cada elemento estão distribuídos nas diferentes camadas na eletrosfera atômica. Tá? A gente sempre vai distribuindo esses elétrons às camadas mais internas, ou seja, representadas com um 1 na frente, depois um 2, para as camadas mais externas. Né? Aqui a gente chega, por exemplo, até na camada 7. Aqui. Então a gente vai sempre distribuindo de dentro para fora. Sempre distribuindo esses elétrons que são representados aqui, ó, sobrescritos sob os subníveis. Né? Então aqui tem 2 elétrons, aqui mais 2, aqui mais 6. Ok? E a gente vai ver que essa distribuição eletrônica ela pode indicar para a gente pode observar um determinado padrão para essa distribuição eletrônica na tabela periódica, que vai ser bem interessante, vai facilitar a nossa vida no próximo conteúdo, tá bom? Que vai associar com ligações químicas. Então, de novo, é muito importante que vocês entendam bem essa aula, ok? Que vocês leiam o material de apoio, que vocês me perguntem se ficar alguma dúvida, tá bom? Olhem aqui o que eu disse para vocês. Vocês lembram lá? Então, se eu tenho que distribuir, por exemplo, fazer a distribuição eletrônica, vamos dizer aqui, ó, do carbono, vamos pensar aqui no lítio. Então, o lítio ele tem um número atômico 3. Quer dizer que ele tem 3 prótons. Se ele tem 3 prótons, quer dizer que ele também tem 3 elétrons. Por quê? No estado neutro, se ele tem 3 prótons, que são 3 cargas positivas, ele precisa ter 3 cargas negativas. Então, quer dizer que ele tem 3 elétrons para ser distribuídos. Como eu vou distribuir esses elétrons? Então, eu vou começar por aqui, ó, por esse diagrama de Linus-Pauling, ou diagrama das diagonais. Eu tenho, então, a primeira camada completamente preenchida. 1s2, 2 elétrons. Só que lembram que o lítio tem 3? Então, eu vou precisar colocar mais um elétron. Então, 1s2, 2s. Eu tenho 2 elétrons para colocar? Não, só tenho mais um. Então, 1s2, 2s1. Essa vai ser a distribuição elétrica do lítio. Sendo que na sua camada de valência, que é a segunda camada, né, aqui no caso, que é a última camada que ele possui, ele tem apenas um elétron disponível. Ok? Então, a gente observa, ao olhar aqui então a distribuição, que existe um padrão muito interessante, muito característico. Olha. Se vocês olharem aqui, todos os elementos que estão em um mesmo período, eles vão apresentar o mesmo número de camadas eletrônicas. Se vocês olharem aqui, a gente vê, olha, 1s1, 1s2, então o hidrogênio 1s1, o hélio 1s2, aqui o lítio 2s1, a gente sabe que não é só 2s1, aqui eu estou falando da última camada preenchida, ok? Então ele tem a camada 1s2, 2s1, ok? Então a última camada preenchida dele é 2s1. Aí aqui do lado dele já eu vou ter quem? Berílio. Então o berílio tem 2s2. Então ele não tem só um elétron nessa camada, ele tem 2 elétrons. Mas a gente observa que todo mundo desse período aqui, ó, por exemplo, do período 2, tem um 2 aqui na frente, estão vendo?
quer dizer que a última camada preenchida de todos esses elementos que estão no período 2 é a camada 2. Quer dizer que ele só tem 2 camadas. Já esses elementos que estão na camada 3, eles têm como última camada preenchida a camada 3. Por quê? Porque eu observo aqui então que a última camada preenchida deles, olha, aqui é a 3s1, aqui é a 3s2, aqui é a 3p5 e aqui para esse gás nobre é a 3p6. Então a gente observa que a última camada eletrônica preenchida, se vocês pegarem lá, galera, façam esse teste, tá? Olhem lá, olha, qual que é o elemento químico que tem o número atômico 18? Vamos olhar aqui. Argônio. Se vocês pegarem e fazerem a distribuição eletrônica do argônio, vocês vão ver que a última camada preenchida dele vai ser a 3p6. Okay? Então, essa é a última camada eletrônica. Quando eu falo última, ele até pode ter dependendo de como acontecer, a gente pode ter uma inversão de camadas ali no final, né? Mas sempre a última mais distante, ou seja, o número maior que vai estar aqui na frente, vai ser essa 3p6. A gente observa, então, que no quarto período, por exemplo, então, a grande maioria delas vai ter 4 camadas. Interessante observar aqui que existem algumas inversões aqui no meio, tá? Ó, se vocês olharem aqui nos elementos de transição, eu tenho algumas inversões. Olha, por exemplo, aqui nesses elementos de transição, eu tenho 3 camadas nesses elementos que estão no quarto período. Como a gente falou, como eu já falei para vocês anteriormente, os elementos representativos que exibem um padrão de características químicas menos complexas, tá? A gente não vai se ater a essas exceções, como a gente observa aqui nos elementos de transição, tá? Vamos nos ater ao que a gente observa bem nos elementos representativos, beleza? Além desse padrão em que elementos de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, sempre lembrem que na distribuição eletrônica, o primeiro número maior, né, número maior que vem em cada representação, que indica qual é a camada eletrônica que você está se referindo, ok? Além disso, a gente observa que elementos de uma mesma família apresentam a mesma terminação de distribuição eletrônica. Então, o último subnível preenchido ele vai ser igual para todos. Olha, aqui termina em 2s2, aqui termina em 3. Fala, professor, mas está diferente. Só que S2. Aqui termina em 4. Por que é 4? Porque é o quarto período. S2. Aqui termina em 5. Por quê? Porque é o quinto período. S2. Por que é S2? Porque é a segunda família. Aqui termina em 6. Por quê? Porque é o sexto período. E S2. Por quê? Porque é a segunda família. Okay? Então, a gente observa que o número de elétrons que estão ali no final entregues, ele é o mesmo em uma mesma família. Olha que legal. Então, na família se repete o número de elétrons nessa última camada da distribuição eletrônica. E no período se repete o número de camadas. Então, todos os átomos de um mesmo período, né, dos átomos representativos, eles apresentam o mesmo número de camadas. Ok? Então, é comum que elementos de uma mesma família, como a gente está falando aqui, eles tenham, então, esse mesmo número de elétrons no final. Isso quer dizer que eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Porque vocês lembram que a última camada preenchida com elétrons em uma eletrosfera é o que a gente chama de camada de valência. Só para a gente retomar, vamos lembrar, então, o que é a camada de valência? Camada de valência, galera, se eu pensar naquele modelo atômico de Bohr, que a gente já falou, que eu tenho um núcleo atômico bem pequenininho e os átomos ao redor formando então as diferentes camadas ou níveis energéticos, aquela camada mais externa, que está mais longe do núcleo, ela é chamada de camada de valência. É a camada que vai ter o maior número ali na distribuição eletrônica, tá? Então, o primeiro número que é maior, ele vai ser maior. Por quê? Porque ele está lá longe, tá? Como ele é a camada que está mais externa, é a camada que vai ter os elétrons de valência, que são os elétrons que estão disponíveis para fazer ligação química. Okay? Então, as ligações químicas vão acontecer envolvendo elétrons dessa camada de valência. Por isso que é muito importante que a gente compreenda e entenda como fazer essa distribuição eletrônica e como caçar essas informações na tabela periódica, tá? Aqui a gente tem uma representação interessante, olha, só para vocês verem como que é prático analisar a tabela periódica e entender quantos elétrons eu tenho na valência. Aqui, basicamente, o que se pegou foram as famílias
de elementos representativos, ok? Então aqui a gente tem as famílias dos elementos representativos, família 1, 2 e de 13 a 18, ok? Então tirou as extremidades, estão aparecendo só as extremidades da tabela periódica. Se a gente olhar aqui, todos os elementos da família 1, eles têm um elétron na camada de valência. Essa representação aqui, em que eu coloco o símbolo do elemento químico e a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência ao redor, a gente chama de representação de Lewis. Lewis, tá? L-E-W-I-S. E a gente vai estudar ela para poder fazer as ligações químicas, tá? Então é importante que vocês já vão se ambientando com ela. Então eu observo aqui, olha, que o hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência. O sódio ele também tem um elétron na camada de valência. Quer dizer que eles são iguais? Então eles têm o mesmo número de elétrons? Não. Eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Mas a gente lembra que o sódio ele tem muito mais elétrons do que o hidrogênio, tá? O hidrogênio tem apenas um mesmo. O sódio, se não me engano, tem 11 elétrons. Ok? Mas como, professor, se eles têm só está demonstrando um aqui? Olha, lembrem-se que cada período aqui que eu ando, eu ganho uma nova camada, né? Então, lembrem que no período 1 eu tenho uma única camada, no período 2 eu tenho duas camadas energéticas, no período 3 eu tenho três camadas. Ok? Aqui eu vou representar só os meus elétrons da valência, tá bom? É interessante a gente observar que existe um padrão, tá? Então, todos na família 1, todos os átomos, né, todos os elementos, eles vão ter apenas um elétron na valência. Na família 2, eles vão ter apenas 2 elétrons na valência. Na família 13, eles vão ter apenas 3 elétrons na valência. Na família 14, 4 elétrons na valência. Por isso que o carbono consegue fazer 4 ligações químicas. A gente vai estudar lá na frente. Ele consegue fazer 4 ligações por quê? Porque ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ok? O nitrogênio aqui, então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Por quê? Porque ele está na família 5A, ou família 15, que é a nomenclatura mais adequada. O fósforo, a gente observa que também tem 5, olha. O arsênio tem 1, 2, 3, 4, 5. Também tem 5, ok? Então, todos os elementos da família 15 apresentam 5 elétrons na camada de valência. Na família 16, eles têm 6, na família 17 tem 7, e na família 18, eles têm 8, com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons na camada de valência, porque de fato ele tem apenas 2 elétrons na eletrosfera inteira, ok? Então não tem como ele ter mais elétrons na camada de valência, ok? Então vamos fazer um exercício prático para entender. Então, quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? Então, se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai ver então que o carbono tem número atômico 6 e número de massa 12. Sabendo o número de massa e o número atômico, eu consigo calcular quantos elétrons, quantos prótons e quantos nêutrons ele possui. Vocês lembram? O número atômico, basicamente, já indica o número de prótons. Então, se ele tem um número atômico 6, ele tem 6 prótons. Se ele tem 6 prótons, ele obviamente vai ter 6 elétrons, porque os prótons têm carga positiva. Para ser neutro, ele precisa ter o mesmo número de cargas negativas. Então, ele tem 6 elétrons. Os nêutrons, por sua vez, como que eu vou descobrir quantos tem? Eu vou pegar a massa do meu átomo e essa massa desse átomo eu vou subtrair a quantidade de prótons. O que sobrar dessa massa desse átomo se refere aos nêutrons. Então eu tenho 6 nêutrons também, ok? Porque 12 menos 6 sobra 6. Então eu tenho 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Lembram que para fazer a distribuição eletrônica eu uso o número de elétrons. Então eu tenho 6 elétrons para distribuir de acordo com o diagrama das diagonais, que é o diagrama de Linus-Pauling, que a gente inclusive aprendeu a construir na aula passada. Ok? Então eu tenho 6 elétrons. Então vai lá, vai ser 1s2, 2s2, já foram 4 elétrons. Lembra? 2 mais 2, 4. Mas eu tenho mais 2 para colocar ainda, né? Qual que é o próximo? O próximo é o 2p. 2p, 2, porque só me falta 2 elétrons. Eu não tenho 6 para colocar. Só tenho mais 2 para completar 6 no total. Olha, 2 mais 2, 4, mais 2 para completar 6. Então, a minha distribuição eletrônica do carbono é 1s2, 2s2, 2p2. Lembrem que esse primeiro número representa o meu número de camadas. Ok? Então, aqui eu tenho a camada 1, aqui eu tenho a camada 2. Na minha última camada, eu tenho 4 elétrons. Estão vendo aqui, ó? 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Então, eu tenho 4 elétrons na camada de valência.
Ótimo, descobri o número de elétrons que eu tenho na camada de valência. Isso vai ser importante para eu saber quantas ligações químicas esse carbono vai conseguir fazer. Só que como que eu consigo descobrir isso analisando a tabela periódica? Onde está o carbono? Olha o carbono aqui. Em qual família que ele está? Na família 14. Todos os elementos da família 14 apresentam 4 elétrons na camada de valência. Beleza? Certinho? Ok, então eu sei, já que sem fazer a distribuição, eu já sei que o silício também tem 4 elétrons na camada de valência. E assim por diante. Beleza? Ok, galera. Além disso, além dessas características, que é basicamente a maneira como os elétrons estão distribuídos, né, nessa eletrosfera, que é uma característica periódica, então que obedece a alguns padrões na tabela periódica, a gente tem várias outras características que também são periódicas, que também podem ser mensuradas e também vão apresentar uma determinada organização, distribuição característica nessa tabela periódica. Aqui a gente vai citar algumas delas, tá? Então a gente tem propriedades periódicas como o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a eletronegatividade. Densidade, a gente já viu que é uma relação de massa por volume, tá? Então, a relação da massa desse átomo pelo volume que ele ocupa. Então, a gente não vai ver aqui de novo o que é densidade, ok? A gente já falou anteriormente. Mas entendam que também é uma propriedade periódica, então que tem uma distribuição característica na tabela periódica. E ponto de fusão e ponto de ebulição se referem à temperatura que aquele átomo, na forma de uma substância simples, ele vai passar do estado líquido para o sólido e do estado sólido para o gasoso no ponto de ebulição. Ok? A gente vai citar brevemente as outras propriedades, para que a gente possa entender basicamente o que quer dizer falar que uma propriedade é periódica, tá? Só para que vocês possam entender isso. Vou falar do raio atômico primeiro. Então, o que é um raio, né? O raio é a distância de um ponto central até a extremidade, a distância, né? Se eu falo de um raio de um círculo, é isso. Eu pego do ponto central até a extremidade desse círculo, né? E eu consigo descobrir o raio. Dessa forma, o raio atômico é a distância entre o elétron mais externo na eletrosfera e o núcleo do átomo. Essa medida é o raio atômico. Ok? Então, eu já imagino que quanto mais elétrons eu tiver nesse átomo, maior vai ser o raio atômico. Concordam comigo? Quanto mais elétrons eu tenho nesse átomo, maior é o raio atômico. Dessa forma, a gente já consegue entender que quanto mais eu, de modo geral, né, quanto mais eu desço nos diferentes períodos, tá? Então, lá em cima o hidrogênio ele tem um raio atômico pequenininho. Quando eu vou descendo nos períodos e chego nos elementos maiores, que tem mais massa, eles também vão ter um maior raio atômico. Se ele tem mais massa, ele vai ter um maior tamanho de modo geral, né? De modo geral, ok? Então, quando eu falo, eu analiso as famílias, de modo geral, o raio atômico ele vai aumentar de cima para baixo. Então, os elementos que são menores, que estão aqui em cima, que têm menos camadas eletrônicas, eles vão ter um menor raio atômico do que elementos que estão aqui embaixo. Quando eu analiso um período, que é a linha horizontal, a gente vê que o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Por quê? Porque, se a gente considerar que os elementos de um mesmo período, então uma mesma linha horizontal, eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, lembram? Que todos os elementos do período 3, por exemplo, têm 3 camadas eletrônicas. Se eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas, isso não vai diferir entre eles. Mas, elementos que estão mais para a esquerda possuem menos prótons no núcleo. Porque lembram que conforme eu vou andando na tabela periódica, eu vou aumentando o número de prótons, eu aumento o número atômico. Elementos que estão mais para a esquerda têm menos prótons. Se eu tenho menos prótons, eu tenho menos carga positiva no núcleo. E eu atraio menos os elétrons. Logo, eles ficam mais lá longe. Por isso que, no período, o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda. Então, quer dizer que átomos que estão no mesmo período, digamos que no período 3, um átomo que está aqui ele vai ter um maior raio do que um átomo que está aqui. Okay? Por exemplo, um raio que está na família dos alcalinos, ele vai ter um elemento que está na família dos alcalinos, ele vai ter um raio maior do que um elemento que está aqui na família dos gases nobres, considerando um mesmo período. Ok? Outra característica interessante, galera, de novo, galera, só relembrando, tá? Isso daqui representa o formato da tabela periódica, né? Todo mundo entendeu, ok? A gente não está representando os elementos para ficar menos poluído, ok?
Uma segunda propriedade periódica que a gente vai comentar é o que a gente chama de energia de ionização. Ionizar, então a gente já associa com íon. Lembram o que é íon? Íon é uma forma química, né? Então, uma entidade química que ganhou ou perdeu elétrons, tá? Então, é uma forma química que sofreu uma alteração no número de elétrons. Vocês lembram que num átomo neutro, o número de elétrons e de prótons é o mesmo, né? Se eu olho aqui, por exemplo, olha o sódio aqui, olha. O sódio, ele tem número atômico 11. Então, quer dizer que ele tem 11 prótons e 11 elétrons, ok? Considere que eu tenho, então, esse sódio no estado gasoso, condições laboratoriais. Esse sódio, eu vou incluir energia nesse sistema que está esse sódio, para que eu possa remover um elétron desse sódio. A energia que é necessária que eu insira nesse sistema para que eu consiga remover um elétron, para que um elétron seja liberado, é o que eu chamo de energia de ionização. Então, é a energia que foi necessária eu colocar no sistema para que eu retire um elétron. Ok? Quando eu retiro um elétron desse sódio, ele fica com uma carga positiva, porque eu tirei uma carga negativa. Ele que tinha 11 elétrons passou a ter apenas 10 elétrons. Como ele continua tendo 11 prótons, a carga global dele fica positiva, então ele perdeu um elétron. A energia de ionização é essa energia necessária para retirar esse elétron de um átomo que está em estado gasoso e converter ele em um cátion, ou seja, um átomo com uma carga positiva, okay? Um íon com uma carga positiva. De um modo geral, se eu penso nos elétrons ao redor do núcleo, ali na eletrosfera, quanto mais próximo do núcleo esses elétrons estiverem, mais difícil será removê-los. Okay? Então, quanto mais próximo do núcleo tiver o elétron, mais difícil é removê-lo. Dessa forma, a gente pode falar que essa energia de ionização ela é quase que inversamente proporcional ao raio atômico, de forma que tanto nos períodos quanto nas famílias, quanto menor for o raio atômico, maior será a energia de ionização. Tá? Então, quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Por quê? Porque se o raio é menor, significa que os elétrons estão mais próximos do núcleo, de modo geral. Se os elétrons estão mais próximos do núcleo, é difícil remover eles. Agora, quando o raio é maior, eu tenho um monte de elétron. É mais fácil eu tirar um elétron que está lá longe do que quando eu tenho um raio pequenininho e os elétrons estão perto do núcleo. Ok? Então, a energia de ionização tem a ver com a produção de um cátion. Por quê? Porque eu retiro um elétron. Então, é a energia necessária para retirar um elétron. E o contrário? Tem como eu avaliar o contrário? Então, basicamente, quando eu incluir um elétron, o que vai acontecer? Então, basicamente, a gente não pode associar que isso é diretamente o contrário, tá? Mas, de certa maneira, seria semelhante a isso. Então, quando eu incluo um elétron em um átomo, esse átomo ele vai liberar uma energia. Ok? Então, vamos pegar o cloro, por exemplo, aqui. Como átomo neutro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Se esse cloro receber um elétron, ele libera uma energia. Quando esse cloro recebe um elétron, ele se torna mais estável. A gente vai ver lá na frente por que quando o cloro recebe um elétron, ele se torna mais estável. E isso faz com que ele libere uma energia. Essa energia, a quantidade de energia liberada por esse cloro, quando ele recebe um elétron, é chamada de afinidade eletrônica. Então, esse cloro que está no estado gasoso recebeu um elétron na sua camada de valência. Quando ele recebe um elétron, ele fica então com 18 elétrons e 17 prótons. Logo, a carga final dele é negativa, que é um íon negativo. Um íon negativo recebe o nome de ânion. E ele liberou energia, então. Quanto maior a energia liberada, maior é a afinidade eletrônica desse átomo. Então, maior é a vontade, a avidez que esse átomo quer receber esse elétron, digamos assim, ok? Então, é a quantidade de energia que ele libera ao receber esse elétron. De modo geral, quanto menor o raio atômico, maior será a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Então, quanto menor o raio atômico,
maior será a afinidade eletrônica. Ou eletroafinidade, é a mesma coisa, tá? Então, o comportamento dela é muito semelhante com o comportamento da energia de ionização. Tá? Então, quanto menor o raio atômico, maior é essa afinidade. Sendo que a gente observa nessa figurinha que os gases nobres estão excluídos. Por que os gases nobres estão excluídos? Porque os gases nobres, eles são ali na família 18. Todos esses átomos que fazem parte da família 18 recebem o nome de gases nobres porque eles são estáveis. Então, esses átomos eles não realizam ligação química com nenhum outro átomo, nem com os próprios gases nobres. Okay? Com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons na camada de valência, porque apresenta apenas 2 elétrons mesmo, todos os outros eles têm 8 elétrons na camada de valência. E a gente vai ver que a presença de 8 elétrons na camada de valência confere grande estabilidade para esses átomos. Isso a gente chama de regra do octeto. Okay? E como eles são muito estáveis, eles não recebem elétrons. Então eu não consigo doar um elétron para um gás nobre, tá? Pelo menos não em condições naturais. Okay? A última propriedade periódica que a gente vai citar, que na verdade já vai ser muito importante nas nossas próximas aulas que vão envolver ligação química, é o que a gente chama de eletronegatividade. A eletronegatividade, muitas vezes ela é confundida com a afinidade eletrônica, ok? Mas a eletronegatividade é uma propriedade periódica de um elemento que está relacionada com o momento em que esse elemento está presente em uma molécula formando uma ligação química. Tá? Então, quando esse elemento está formando uma ligação química em uma molécula, qual que é a tendência que ele atraia os elétrons para si? Tá? Então, ele já está formando uma ligação química ali. Qual que é a tendência que ele atraia os elétrons para si? Quanto maior a sua eletronegatividade, maior vai ser a tendência com que ele atraia os elétrons para si. Maior é a sua eletronegatividade. Então, numa ligação química, a gente vai ver lá que a ligação química ela envolve apenas os elétrons, ela não vai envolver o núcleo. Então, esses átomos, quando ele estiver ligado, por exemplo, com um átomo com uma eletronegatividade diferente da dele, o átomo que tiver a maior eletronegatividade, ele vai puxar os elétrons para mais perto dele. Então, ele vai tender a ficar com esses elétrons perto de si, o que vai acabar criando um polo negativo nessa molécula. Okay? Vai criar uma polaridade nessa molécula. A gente vai falar disso lá para frente. Okay? Aqui a gente vê um exemplo. Então, o elemento mais eletronegativo que existe é o flúor. Okay? Oxigênio também é bem eletronegativo. Isso vai ser extremamente importante para moléculas orgânicas. Tá bom? A gente vai ver aí que existe uma criação de polos nas moléculas. E a gente cria a polaridade das moléculas. E aí as moléculas polares elas vão ter características de solubilidade bem diferentes das moléculas que não possuem polos, que são apolares. Okay? A gente vai ver isso mais lá para frente. De modo geral, galera, a aula de hoje, o objetivo era que vocês entendessem como que se organiza uma tabela periódica, entender adequadamente a organização em famílias e períodos, entender que essa organização não é arbitrária, então quais são todos os fatores que determinam essa organização, né? Então, além do número de prótons sequencial, todas as outras características que a gente já falou, essa associação com a distribuição eletrônica e de que forma que eu posso usar então essa tabela periódica para ver o número de elétrons que eu tenho na tabela de valência, bem como as propriedades eletrônicas que a gente falou aqui no final. Ok? Deixem qualquer dúvida aí, tá bom? Mandem as dúvidas que eu vou tentar auxiliar vocês. Ok? Grande abraço, boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que vocês estiverem assistindo. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Um abraço.